Eu quero fazer um acordo com vocês. Essa palavra foi ministrada ontem à noite e nós fizemos o mesmo acordo. Ao longo da semana, enquanto eu fui preparando e meditando nessa palavra, o Espírito Santo me pediu claramente que eu ministrasse sem esboço, sem ajuda, só nós e a palavra. E o acordo que eu quero fazer é que eu vou ser obediente, mas se eu errar, vocês vão ser misericordiosos. Pode ser? E vamos ver o que o Senhor tem para ministrar conosco. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1. Essas ministrações, elas vão ir acontecendo mais ou menos uma vez por mês, retomando o que já tem sido visto nas casas. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir ministrações aqui que vão tratar daquilo que nós já estamos tratando no De Casa em Casa. E hoje, vamos falar sobre Filipenses 1. Todos já estão craques, já conhecem bem o texto, têm meditado juntos. Eu quero começar lendo com os irmãos Filipenses 1, de 1 a 11. Levando em mente que, se nós tivéssemos que dar um título para aquilo que Paulo ensina nesses primeiros versículos, desse primeiro capítulo, poderíamos dizer que a ênfase do Espírito aqui é o amor entre os irmãos. O amor entre os irmãos. Então vamos ler. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos vós sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós nas ternas misericórdias de Jesus Cristo. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Que o vosso amor aumente mais e mais. Esse é um texto sobre o amor entre os irmãos. O amor nosso uns pelos outros. Mas se nós tivéssemos que separar esses 11 versículos e dividir em blocos, para nos ajudar a navegar por essa mensagem e entender o que Paulo tem para nos ensinar, eu creio que nós poderíamos encontrar 3 blocos que constroem essa passagem.
E se eu tivesse que dar um título para cada bloco, eu sugiro que seriam assim. Do versículo 1 ao versículo 4, podemos chamar de uma gratidão extravagante. A gratidão de Paulo por aqueles irmãos. Os versículos 5 a 8, nós podemos chamar de uma certeza confiante. E dos versículos 9 a 11, um amor transbordante. Então, uma gratidão extravagante, uma certeza confiante e um amor transbordante. E o meu desejo com vocês nessa manhã é nós passarmos por essas sessões, por esses blocos, e pensarmos, meditarmos juntos sobre qual é o coração do Espírito em cada uma dessas partes. E aquilo que o Espírito tem para ministrar a nós hoje. Então nós podemos começar já pelo versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo. Essa é a introdução da carta. As primeiras palavras, e nós já podemos aprender algo aqui. Todos os santos em Cristo. A epístola de Filipenses é diferente. Ela é especial, muito peculiar. Ela é diferente das outras cartas que Paulo escreveu. Desde as primeiras, como Gálatas, e até as últimas, como 2 Timóteo, por exemplo. Filipenses é diferente, se destaca. E vocês devem saber que Filipenses faz parte também de um pacote de 4 cartas que Paulo escreveu na primeira vez que ele esteve preso em Roma. E que ele enviou para um mensageiro chamado Tíquico. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, que era um membro da igreja em Colosso. Então ele escreveu e enviou essas cartas para essas igrejas. E até entre essas cartas, Filipenses é diferente. É uma carta especial. E ela é especial porque ela parece ser muito menos ministerial e muito mais pessoal. A impressão que dá é que Paulo está falando com seus amigos. E tem vários elementos que nos mostram isso. Um deles é esse que nós acabamos de ler. Todos os santos. Essa não é uma expressão comum para Paulo. Se vocês lerem outras epístolas, se vocês lerem Romanos, lerem Tessalonicenses, essa é uma expressão que não se repete. Mas aqui em Filipenses, Paulo faz questão de enfatizar, vez após vez, que essa era uma mensagem para todos. Ele diz isso no versículo 1. A todos os santos em Cristo Jesus. No versículo 4, ele fala, eu faço súplicas por todos os santos. Versículo 7, é justo que eu assim pense de todos vocês. Ainda no versículo 7, todos são participantes da graça comigo. Versículo 8, a saudade que eu tenho de todos vocês. E assim ele vai. Se nós quiséssemos continuar, versículo 25, de novo, eu permaneço com todos vocês. No capítulo 2, eu me alegro com todos vocês. Eu tenho saudades de todos vocês. Paulo repete e enfatiza o fato de que essa mensagem é para cada um. Eu creio que o objetivo disso é tornar a mensagem do Espírito Santo aqui em Filipenses individualmente aplicável. Rompendo com a barreira da
coletividade e entrando na individualidade. O desejo do Espírito é que cada um pudesse tomar essas verdades e chamá-las de suas. Porque quando Tíquico, esse mensageiro de Paulo, tomou aqueles rolos e viajou e andou a cavalo e andou de navio, o que ele fazia era levar esses rolos para os presbíteros daquela igreja. E um presbítero, então, ia tomar aquele rolo e reunir os irmãos em um encontro como esse. E essa carta seria lida para a igreja. A Bíblia era muito mais ouvida do que lida naquela época. E os irmãos iam ouvir um presbítero lendo essa carta. E logo de início, no versículo 1, que não tinham nem versículos naquela época, eles saberiam que essa era uma mensagem para todos. Aqueles que por algum motivo decidiram sentar um pouco mais para trás. Aqueles que talvez estivessem fora da casa, ouvindo pela janela, ou escondidos no telhado. Aqueles que, por providência de Deus, estivessem passando pela rua. Todos poderiam ouvir a palavra de Deus e saber que aquela palavra de Deus era uma palavra para eles. Todos os santos. E isso para mim fica ainda mais claro, ainda no versículo 1, quando ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive presbíteros ou bispos e diáconos que vivem em Filipos. Nós somos muito formais. Nós gostamos dos cargos e das posições. E se nós tivéssemos que escrever uma carta para uma igreja importante, é possível que nós começássemos assim: essa carta escrita para os presbíteros e para os pastores e líderes e aqueles que conduzem o louvor, e os diáconos, e os servos, e os ministros, e os profetas, e também para o resto. Como se cada irmão fosse um pensamento assim posterior, e os cargos estivessem em primeiro lugar. Mas para Paulo, o cargo, a posição, é um pensamento posterior. Porque no valor diante de Deus, é como se Paulo pudesse ver Cristo elevado acima de todos e todos os irmãos sentados juntos aos pés do único Senhor. E por isso, a primeira coisa que vem no seu coração é que isso é para todos, cada um, inclusive bispos e diáconos. Então se torna algo secundário para Paulo, porque ele vê todos iguais aos pés do Senhor. E uma outra característica de Filipenses é a centralidade de Cristo aqui. Nós vamos enxergar. Jesus é mencionado por nome em Filipenses 53 vezes. Em 104 versículos, 53 vezes Paulo fala de Jesus. É como se a cada frase que ele fala, a próxima, ele tivesse que falar de Jesus. Ele não se contém. E isso é único. Aqui em Filipenses, Jesus, ele é o assunto principal, único, central. Paulo não consegue falar de outra coisa com esses irmãos. Então, se nós fôssemos fazer uma densidade de menções por versículo, Filipenses é uma carta única. Então, eu quero que vocês tenham essas duas características em mente. É uma carta para todos, para cada um.
ela é centrada em Jesus. Absoluta e inquestionavelmente centrada em Jesus. E não poderia ser diferente, porque nós vamos hoje então compartilhar sobre o amor entre os irmãos. E Cristo é o fundamento, a fonte, a origem de todo o amor que pode existir entre os irmãos. Então vamos avançando. Uma gratidão extravagante. Essa é a primeira sessão. Gratidão extravagante. Podemos ver isso já no versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, em todas as minhas orações. Dou graças ao meu Deus por tudo que eu me lembro de vocês. Isso é muito interessante. Paulo ser tão grato assim, por tudo. Não pensem que essa igreja não tinha problemas. Não pensem que esses irmãos não tinham dificuldades. Porque aqui mesmo em Filipenses, Paulo vai falar de problemas. Fala de Evódia, Sintique. Fala de pessoas cujo Deus era o próprio ventre, às quais ele se refere chorando. Fala de inimigos do ministério. Essa não era uma igreja perfeita, ou uma cidade perfeita. E Paulo ainda assim é capaz de dar graças por tudo que ele se recorda. E nós sabemos que Paulo não estava mentindo. Aqui, na Escritura, nós temos certeza que Paulo não mentiu. Dou graças ao meu Deus por tudo que eu me recordo. Qual é a chave? Qual é o segredo? Para nós sermos gratos, mesmo por aqueles irmãos mais difíceis para nós. Sermos gratos mesmo em meio a situações que pesam o nosso coração. E foi estudando essa passagem que eu percebi que existe uma chave para isso. E a chave está no versículo seguinte. Quando no versículo 4 ele diz: eu dou graças por vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. A chave para uma gratidão extravagante é uma oração incessante. A oração, queridos, coloca os problemas na perspectiva de Deus. A oração permite que nós sejamos transportados para fora dos problemas e que nós estejamos acima das amarguras e das divisões e nos permite ver os outros como Deus os vê. Então Paulo era capaz de ser grato sim por tudo, pelos mais fáceis, pelos mais difíceis, pelos mais promissores e pelos mais acanhados, porque ele era capaz de ver a obra no meio daqueles irmãos da perspectiva de Deus. E isso só foi possível porque no tocante aos irmãos filipenses, Paulo vivia na presença de Deus. Sua oração era incessante. E estudando isso eu me envergonhei por ver como inconstante são os assuntos das minhas orações. Eu acordo um dia, eu quero orar e eu oro por uma coisa. Eu acordo no outro dia e eu oro por outra coisa. E eu posso fazer breves menções a um assunto ou outro, mas o Espírito me mostrou que eu era incapaz de ser constante, mesmo nas minhas orações pela minha filha, pela minha esposa. Que dirá por irmãos que são mais difíceis para mim? Por situações que me incomodam? Que dirá por assuntos que me desagradam?
Mas Paulo era capaz, por ser constante nas suas orações, de ter um coração extravagantemente grato por todos eles. Porque à medida que ele orava pelos irmãos, Deus transformava o seu coração. Nós precisamos orar uns pelos outros. Seguindo o texto, vimos aqui essa gratidão extravagante. E a próxima sessão fala de uma certeza confiante. Partindo ali do versículo 5, porque ele diz que ele era grato e que ele orava e colocava os irmãos diante de Deus em oração. E no versículo 5 ele vai dizer que orava e agradecia pela cooperação deles no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo menciona aqui um primeiro dia. Ele cria uma linha do tempo que tem início e tem fim. O início é algo que Paulo chama do primeiro dia. O dia que o Evangelho chegou no meio daqueles irmãos, que a obra começou. E o fim dessa linha do tempo é esse momento, quando ele escreve. E ao longo de toda essa cronologia, aqueles irmãos estavam envolvidos com o Evangelho. Eles estavam envolvidos com a obra. E Paulo era capaz de ser extremamente grato por isso. Grato a Deus por ver aquela igreja viva, aquela igreja comprometida. E ele fala então desse primeiro dia. E eu quero explicar um pouco melhor para vocês o que esse primeiro dia é. O que isso significa para Paulo? E Paulo era um homem duro. Paulo era um homem difícil. Obstinado. Quando tinha algo em mente, nada parava aquele homem, até que ele alcançasse o seu objetivo. Alguns chamariam ele de um homem colérico. E Paulo foi assim antes da sua conversão. Nós vemos em Atos, no capítulo 9, quando Lucas fala de Paulo antes da conversão, ele diz que Paulo respirava, ou Saulo respirava ameaças e morte contra a igreja. Essa ideia de respirar ameaças e morte é a figura de um animal furioso. Um leão, um touro, que respira morte contra a sua presa, a sua vítima. E Paulo era assim, furioso. Aqui mesmo em Filipenses, no capítulo 13, ele diz que quanto ao zelo dele pelo judaísmo, ele foi perseguidor da igreja. Ou seja, Paulo era implacável. Mas quando ele se converteu, quando ele conheceu a Jesus, o Espírito Santo começou a transformar o seu caráter. Mas isso exigiu um trabalhar de Deus, para que o caráter de Paulo fosse sendo transformado aos poucos. Por isso a história nos fala que quando Paulo se converte, ele tenta logo sair pregando o evangelho, porque agora ele mudou de foco. Mas o que acontece? Ele causa confusão. As pessoas não entendem nem o que está acontecendo, nem ouvem o que ele tem para dizer. E aí a igreja em Jerusalém manda Paulo de volta para Tarso. Isso significa mandar Paulo para casa. Olha, vai para casa. E ele passou 7 anos escondido em Tarso. Passou 7 anos lá esperando. E Deus foi quebrando o caráter de Paulo. Um homem louco para ministrar, mas colocado no banco, esperando. Passando 7 anos, Barnabé, então vai lá e tira Paulo de Tarso e leva ele para fazer a obra de Deus. Barnabé, eu sou apaixonado por Barnabé. Eu sou
um grande fã de Barnabé. Barnabé foi um dos maiores formadores de líderes de toda a Bíblia. Ele era um especialista em formar líderes. Poderia falar aqui por horas e horas e horas só sobre Barnabé, como eu amo esse homem. E Barnabé então toma Paulo e vai fazer a obra com ele. E ele sabia que no processo de formação de Paulo, ele precisava estar envolvido com formar outros também. Então ele chama um rapazinho, primo de Pedro, chamado Marcos, para fazer a obra junto. E Marcos desiste no meio do caminho. Jovenzinho, ficou nervoso, não deu conta do recado e voltou para a casa da sua mãe. E para Paulo isso foi inadmissível, um absurdo, ridículo. Um jovem abandonando o ministério. Para Paulo, Marcos tinha assinado o seu atestado de óbito ministerial. Esse rapaz não faz mais nada em lugar nenhum, no que depender de mim. Então, quando eles organizam a segunda viagem, Barnabé e Paulo, Barnabé diz, não, Marcos vai conosco. E Paulo diz, se Barnabé for, eu não vou. Esse era Paulo. E Barnabé, repito, um homem muito amado por mim. Vejam como funciona a mente desse homem. Ele diz assim, Paulo, tu já sabe fazer a obra, meu irmão. Tu já amadureceu, já está formado, capacitado. Então faz o seguinte, pega toda a cobertura das igrejas que nós já formamos e assume. Que homem humilde. Agora tu é a autoridade. Eu não tenho mais nada que ver ali. Eu fico com o Marcos. Eu vou com ele para cá. E por causa disso, agora só Barnabé e Marcos. Nós sabemos que Marcos se tornou o primeiro homem a escrever um evangelho. Marcos se tornou o maior cooperador de Pedro no ministério. Marcos foi um dos homens mais importantes no início da história da igreja. Fruto do ministério de Barnabé. E Paulo, então, depois dessa divisão, vai fazer a viagem. Ele pega alguns jovens, pega Silas, pega Timóteo, pega Tito, pega Lucas, forma uma equipe e sai para fazer o ministério. E logo depois de um racha, e eu me dou o direito de imaginar Paulo soltando fumaça pelo nariz. Não, porque Barnabé não entende. Indignado. Fui deixado na mão. E ele sai para fazer a obra. E aí tem algo muito interessante. Abre comigo em Atos no capítulo 16. Aqui nós vamos ler um pouquinho sobre essa segunda viagem. Essa viagem onde Paulo saiu sozinho para fazer a obra. O plano era o seguinte: nós vamos passar pelas igrejas que já surgiram e nós vamos edificar os irmãos. Então Paulo ia passar por igrejas que foram fruto do ministério de Barnabé e Paulo. Só que aí Paulo agora queria expandir o evangelho ainda mais. E para quem gosta de geografia, nós estamos pensando na Turquia. Então o leste aqui, a Galácia, já estava evangelizada. E eles queriam ir além. Então versículo 5 do capítulo 16 de Atos. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então o início dessa viagem foi um sucesso. Mas essas igrejas eram as igrejas que haviam sido ministradas por Barnabé e Paulo. E agora Paulo, nesse processo de continuar a obra, parte dali e segue a viagem. Leia no versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, ou seja, saindo dessa parte já evangelizada, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Interessante essa frase. Impedidos pelo Espírito de pregar.
Versículo 7. Defrontando a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. De novo. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. Podemos parar aqui. O que isso significa, geograficamente, é que eles vinham do leste e aí eles tentaram pregar o evangelho no sul, na Ásia. E o Espírito não permitiu. Não deu no sul, eles foram para o norte. Para Bitínia, uma região também importante. A Ásia era a região mais importante. A Bitínia, o Espírito também não permitiu no norte. Então eles vêm do leste, não conseguem pregar o evangelho no sul, não conseguem pregar o evangelho no norte. Eles vão para o oeste. E aí tem o mar. E não tem mais onde ir. O que a gente faz? E aí eles se veem numa cidadezinha portuária chamada Troade. E aí tem o versículo seguinte. Versículo 9. Prestem atenção. À noite, sobreveio a Paulo uma visão. Vamos parar aqui. À noite sobreveio a Paulo uma visão. Na Bíblia, quando Deus fala com alguém à noite, geralmente ele fala através de um sonho. Mas aqui à noite, Paulo teve uma visão. Paulo não conseguia dormir. Ele pegou um grupo de 4 jovens, com o objetivo de pregar o evangelho, viajaram 700 quilômetros, tentaram pregar na Ásia, e o Espírito não permitiu. Tentaram pregar na Bitínia, e o Espírito não deixou. Chegaram a Troade. E agora a história fica mais interessante. Quem quiser, segura aqui Atos 16 e abre em 2 Coríntios capítulo 2. Versículo 12. 2 Coríntios 2, 12. Presta atenção. Ora, acho que todos já abriram. Ora, quando cheguei a Troade, então aqui ele está falando, é Paulo falando, e falando daquela experiência, ok? Quando cheguei a Troade, na cidadezinha portuária, na beira do mar, para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Vamos parar aí e voltar para Atos 16. Então, uma última vez, para ficar claro o que está acontecendo. Paulo se dividiu com Barnabé, pegou 4 jovens e falou: nós vamos pregar o evangelho, nós vamos estender o reino. Eles passam pela Galácia, jogando em casa, edificam as igrejas. Aí eles vão para a Ásia e Paulo não sente paz. Aí eles vão para Bitínia e Paulo não sente paz. Aí eles param em Troade e uma porta se abriu no Senhor para pregar o evangelho e Paulo não sente tranquilidade. E aí chega a noite e, de novo, eu me permito imaginar, os 4 jovens sentados na sala olhando um para o outro. O que está acontecendo com Paulo? A gente veio até aqui e nada. E Paulo no outro quarto, olhando para o teto. O que eu vou dizer para esse pessoal? Eu vou voltar para a igreja lá e eu vou dizer o quê? Que eu viajei 700 quilômetros, mais 700 de volta e eu não fiz nada. E ele não conseguia dormir. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele lugar. Volta para Filipenses no capítulo 1. Vamos voltar de vez agora para lá. Só para contextualizar vocês, quando eles vão para Macedônia, eu vou ler o versículo
versículo 12. E dali partimos para Filipos, cidade da Macedônia. Agora nós entendemos, no versículo 5 do capítulo 1 de Filipenses, o que é o primeiro dia. O que Paulo quer dizer quando ele fala sobre o primeiro dia? Porque houve um dia em que o evangelho chegou naquele lugar. Assim como ele mesmo escreve em Romanos 10, quão preciosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Um dia, os formosos pés daqueles homens pisaram na cidade de Filipos e aquela obra começou. Um dia, pés calçados com a preparação do evangelho da paz entraram na Macedônia, na Grécia. O evangelho chegou na Europa pela primeira vez. E Paulo se lembra desse momento. Agora, um homem preso, na sua memória, ele é capaz de sair pelas paredes daquela prisão e voltar a um dia em que o evangelho finalmente chegou naquele lugar. A obra, no meio daqueles irmãos, ela começou. E aí nós lemos o versículo 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A certeza de Paulo consistia no fato de que antes que essa igreja nascesse nos planos missionários da sua equipe, antes que essa comunidade surgisse nos planos da igreja que o enviou, essa igreja nasceu no coração de Deus. Deus começou a obra no meio daqueles irmãos. Paulo não queria pregar o evangelho na Grécia. Paulo não queria ir para a Macedônia. Paulo queria pregar na Ásia. Queria pregar na Bitínia. Paulo queria fazer uma outra obra. Mas Deus tinha planos diferentes. E Deus precisou corrigir o coração de Paulo e levar Paulo para o centro da sua vontade. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, esse é o melhor lugar onde nós podemos estar. Eles chegam em Filipos, eles pregam o evangelho, uma mulher chamada Lídia se converte, ela e a sua casa, eles continuam pregando, daqui a pouco vão presos, e a família toda do carcereiro se converte, e uma comunidade começa a se formar naquele lugar. Pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que amam umas às outras, e amam a Paulo, e Paulo as ama. E é uma comunidade que começa a surgir assim. Ninguém escondeu dos filipenses o que o evangelho ia trazer para eles. Perseguição, dificuldade, prisão. Estava claro para eles desde o primeiro dia. Mas a despeito de tudo isso, aqueles irmãos descobriram, e é isso que Paulo escreve ainda aqui em Filipenses, que eles receberam a graça não só de crer no Senhor Jesus, mas de padecer por Ele. Aquela igreja começou no coração de Deus, e por isso Paulo tinha uma certeza confiante de que a obra iria terminar. Paulo tinha uma certeza, não na qualidade da sua pregação, mas na fidelidade de Deus. E eu digo isso, queridos, porque isso se aplica na nossa vida. Porque nós não nascemos no coração daqueles que pregaram o evangelho
para nós. Nós não nascemos nas estratégias evangelísticas daqueles que nos alcançaram. Não nascemos nem mesmo no coração dos nossos pais. Nós nascemos no coração de Deus. E Deus um dia nos alcançou. E Ele começou essa obra na nossa vida. E aquele Deus que inicia a obra se compromete a completar. As nossas vidas não são um rascunho escrito por Deus, que se não der certo é descartado. As nossas vidas são uma obra iniciada por Deus e um Deus que se compromete a conduzir até o fim. Há um Deus comprometido com a tua vida. Eu quero ler para ti um parágrafo, 2 parágrafos, que um escritor chamado Tozer escreveu sobre esse assunto da fidelidade de Deus. Ele diz assim, que sobre a fidelidade de Deus está alicerçada toda a nossa esperança de um futuro abençoado. E é consequência da fidelidade divina que as suas alianças permanecem e as suas promessas se cumprirão. É unicamente por termos certeza completa da fidelidade do Altíssimo que vivemos em paz e esperamos com segurança a vida vindoura. Qualquer coração pode construir a sua própria aplicação dessa verdade, tirando dela as conclusões sugeridas e trazidas à tona pelas suas próprias necessidades. O que sofre tentação, o ansioso, o temeroso, o desencorajado, todos podem encontrar uma nova esperança e uma nova alegria no conhecimento de que o nosso Pai Celestial é fiel. Ele sempre será fiel. Os sofredores, filhos da aliança, podem estar seguros de que Deus jamais tirará deles a sua amorosa bondade, nem permitirá que a sua fidelidade venha falhar. Aleluia. Deus é fiel. Paulo tinha essa certeza confiante. Deus começou a obra. E Paulo podia saber que Deus completaria a obra. E movendo mais adiante, nós podemos ir para o versículo 9, onde Paulo vai ensinar sobre um amor transbordante. E ele diz assim: eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu faço esta oração. É tão bom quando alguém ora por nós. Eu me sinto encorajado, motivado, energizado quando eu descubro que alguém está orando por mim. É maravilhoso. Agora imagina se vocês descobrissem que Paulo ora por ti. Eu, pelo menos, ia ficar muito feliz. E esses irmãos descobriram que Paulo orava por eles. Aquela oração incessante que permite que ele seja grato por todas as coisas que nós já aprendemos. Aquela oração incessante, agora Paulo desembrulha para nós. E ele nos ensina qual é o conteúdo dessa oração. Qual é essa oração que ele repete tão incessantemente? Eu faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. A palavra para aumentar aqui é transbordar. Eu acho que essa distinção é importante, porque esse amor que transborda, o amor pelo qual Paulo ora, é, em primeiro lugar, o amor de Deus,
que é derramado nos nossos corações. A palavra diz em Romanos capítulo 5 que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, em primeiro lugar, esse amor nos enche. Mas Deus não nos projetou para sermos como tubos de ensaio, tampados por cima, cheios do amor de Deus, mas que guardam esse amor para si mesmos. Eu creio que Deus quer que nós sejamos menos parecidos com isso e mais parecidos com aquelas botijas da viúva de Naim, que transbordavam o azeite mais e mais. De acordo com a necessidade, aquele azeite transbordava e transbordava. Eu faço essa oração, que o vosso amor transborde mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção. Então, nós, agora na última sessão dessa palavra, estamos encerrando, mas quero que vocês percebam que tudo isso que nós compartilhamos foi levando a esse momento, a essa oração de Paulo, por um amor transbordante. E esse amor transbordante, ele tem 2 características e 3 resultados. E eu quero mostrar isso para vocês rapidamente. As 2 características desse amor que transborda, ele é cheio de conhecimento e cheio de percepção. Eu quero explicar isso para vocês. Conhecimento aqui não é conhecimento intelectual, não é conhecimento teórico, é conhecimento de Cristo, porque Cristo é esse amor. Ele é a maior expressão do amor de Deus. Em Filipenses mesmo nós vamos aprender isso, uma carta que é centrada na ideia de que Jesus, sendo Deus, não se agarrou à sua posição, à sua glória como Deus, mas se fez homem. E se fazendo homem, ele se fez servo, e o menor de todos os homens, e nos amou. Então Cristo, ele é a fonte do amor de Deus. Ele é a substância do amor de Deus, a materialização desse amor. E o conhecimento que leva o nosso amor a transbordar é um conhecimento de Cristo, de quem Cristo é. É viver em comunhão com Ele. Então, o vosso amor transborde mais e mais, em pleno conhecimento de Jesus. E em toda a percepção, a palavra aqui é discernimento. E o discernimento é o discernimento do Espírito. As 2 características desse amor transbordante é que é um amor cheio de conhecimento de Cristo e cheio do discernimento do Espírito. Amor que não está cheio de Cristo e cheio do Espírito é amor próprio. É um amor mentiroso. É um amor que busca suas próprias necessidades. Nós podemos achar que estamos amando, que estamos servindo, que estamos fazendo bem, para apenas depois descobrirmos que as nossas motivações estão todas corrompidas. Que nós temos segundas, terceiras, quartas, quintas intenções. Se nós estamos vazios, nós somos capazes apenas de amar nós mesmos. Mas se nós estamos cheios de Cristo, cheios do Espírito, o nosso amor é transbordante. E o nosso amor não fica retido em nós mesmos, mas ele alcança os outros ao nosso redor. Ele toca a vida dos nossos irmãos. E essa era a oração de Paulo. Que eles estivessem cheios da palavra e cheios do Espírito. E assim o amor deles crescesse, aumentasse e transbordasse.
E quando esse amor transborda, essas são as duas características: cheio de Cristo, cheio do Espírito. E quando esse amor transborda, existem 3 resultados aqui. Primeiro, versículo 10: aprovamos as coisas excelentes. Vocês já ouviram falar de um tal amor que varre as coisas para baixo do tapete? De um tal amor que aceita tudo? Um tal amor que diz, vem do jeito que está e fica do jeito que está? Esse amor é amor próprio. É um amor que, de alguma forma, está procurando um próprio benefício. E vocês todos já devem ter feito a referência que em 1 Coríntios 13 sabemos que o amor não procura o próprio benefício. Esse tal amor não é amor. O amor transbordante, ele aprova as coisas excelentes. Isso significa que esse amor é capaz de nos levar aos nossos irmãos e investir de tal forma que as coisas excelentes, os atributos de Cristo, o caráter de Cristo, essas coisas, elas se manifestem. O amor transbordante investe nos irmãos. Não passa a mão, não joga as coisas para baixo do tapete, mas traz luz, traz verdade, corrige, exorta, investe. E quando as coisas excelentes se manifestam, esse amor encoraja, aprova. Essa é uma ótima palavra para casamentos. Qual é a chave que permite que uma esposa possa olhar para o seu marido cheio de problemas e de dificuldades? Porque quando ela vê isso, ela pode pensar, me sujeitar a Cristo é fácil, Cristo é perfeito, Cristo não erra. Mas me sujeitar a esse homem aí, cheio de problemas, cheio de defeitos, não é bem assim. Mas sabe qual é a chave? É ser capaz de ver que dentro daquele homem problemático existe um Cristo que é perfeito. Um Cristo que não erra e que não falha. E o ministério da esposa se torna diferente. Não é mais deixar o exterior cheirosinho e bonitinho, mas é enxergar que se existe um Cristo no interior daquele homem, o ministério dela é trazer esse Cristo para fora. Investir naquilo que é excelente, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é de Cristo. Quando ela vê aquele homem dizendo, acho que nós podíamos orar, ela prontamente organiza tudo para orar. E ela vai encorajando esse Cristo a se manifestar. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Aprova as coisas excelentes. Em segundo lugar, versículo 11, o amor transbordante é cheio de fruto de justiça. É um amor que frutifica. É um amor que gera vida. O amor próprio não frutifica. O amor próprio é estéril. Se preocupa só consigo mesmo e fica sozinho consigo mesmo. Mas o amor transbordante frutifica. O amor transbordante gera vida. E é isso que nós vemos aqui nessa história. Um Paulo que era duro, difícil, problemático e que foi quebrado por Deus, moído por Deus, ensinado por Deus e chegou na Macedônia quebrado. E quando o evangelho foi pregado lá, foi pregado com amor e esse amor frutificou. O que eram 2 casas, agora Paulo escreve para uma igreja com bispos, diáconos, uma igreja com ministros, com missionários, uma igreja próspera que o abençoava, que cooperava.
O amor frutifica. E a última característica do amor transbordante, ainda no versículo 11, as últimas linhas, glorifica a Deus. Gera louvores a Deus. Deus, ele é glorificado em uma igreja com amor transbordante. Então, para fecharmos uma recapitulação, nós vimos sobre uma gratidão extravagante, sobre uma certeza confiante e sobre um amor transbordante. O amor transbordante, ele é cheio de conhecimento de Cristo e cheio de discernimento do Espírito. E ele gera, em primeiro lugar, aprova as coisas excelentes. Em segundo lugar, gera frutos. Em terceiro lugar, ele glorifica a Deus. Os músicos podiam nos servir agora. Podíamos ter só um tempo para orarmos uns pelos outros. Amém. Queria te convidar a ficar de pé no teu lugar. A última coisa nessa palavra é uma palavra para os desanimados. Porque numa ministração como essa, eu sei que eu falo para algumas pessoas que não conseguem amar. É muito bonito tudo isso, é uma verdade gostosa de ouvir, mas eu não consigo praticar. Tu não entende os anos que eu fui rejeitado, eu fui desprezado, desencorajado, os anos que eu sofri. E eu já decidi que eu não consigo amar. Eu não consigo amar. Eu sou incapaz. O meu coração se fechou. E para ti, que pensa e sente dessa forma, eu quero te dizer que nessa manhã, tu podes não conseguir ter essa gratidão extravagante. Tu podes não conseguir ter um amor transbordante. Mas eu te digo que você pode ter uma certeza confiante. Tu pode me dizer, Felipe, eu não consigo amar. Eu não consigo orar. Tudo bem. Mas você pode confiar. Você pode entregar. E eu creio que a obra que o Senhor começou na tua vida vai se completar. Nessa manhã, eu creio que o amor não é algo que nós podemos produzir. Esse amor precisa nos encher e precisa transbordar. E para aqueles que não conseguem, eu quero te dizer, ninguém consegue. Mas os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E se Paulo teve que orar para uma igreja inteira para que o amor deles transbordasse, e transbordou, eu quero te dizer que o teu amor nessa manhã pode transbordar. Então, seja qual for o cântico que o Senhor conduzir, no primeiro momento eu só queria te encorajar a tu nem cantar, só entregar o teu coração ao Senhor. Só fecha os teus olhos, fica no teu lugar e só entrega o teu coração a Deus e diz, Senhor, eu quero aprender a transbordar do teu amor. Recebi novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
de Cristo te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Jesus. Ó Senhor Jesus querido, Tu, Senhor, que és a expressão perfeita do amor do Pai, Senhor. Vem nos encher, Senhor, nessa manhã, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Mudar, Senhor, o curso do nosso dia, Senhor. Muda, Senhor. Muda os nossos planos, Senhor. Assim, Senhor, como Tu mudaste os planos de Paulo, Senhor, muda os nossos nessa manhã, Senhor. Ó, Senhor Jesus, nos enchendo, Senhor, do Teu amor, cumprindo, Senhor, ainda hoje a promessa de que Tu és poderoso para tirar o coração de pedra, Senhor, e dar, Senhor, um coração de carne, cheio de amor. Senhor, cura os feridos nessa manhã, os corações que foram feridos, arranhados, Senhor. Senhor Jesus, corações divididos. Senhor, liberta, Senhor, os cativos nessa manhã, Senhor. Aqueles que foram machucados, Senhor, pelos irmãos. Machucados, Senhor, pela família, Senhor. Senhor, relacionamentos quebrados. Nessa manhã Tu és poderoso para restaurar, Senhor. Poderoso, Senhor. Ó, Senhor Jesus, a mesma obra que Tu começaste no meio daqueles irmãos, Senhor, é a obra que o Senhor faz entre nós hoje, Senhor. Ó, Senhor, derrama amor nesse lugar, Senhor. Derrama o Teu amor. E eu quero agora Te convidar a Tu saíres do Teu lugar, enquanto cantamos e ministrar. O amor que o Senhor tem depositado, enchido, acrescentado, permite que Ele derrame nos teus irmãos. Abençoa, ora, profetiza. Sai do teu lugar, pode sair do teu lugar. Vai aonde o Senhor te dirigir. Ministra a quem o Senhor te levar a ministrar. Vamos amar uns aos outros de forma prática, abençoando, clamando, orando, profetizando. Porque o amor que transborda, frutifica. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo